desgastarei e gastarei tudo que tenho, embora pareça que, quanto mais eu os ame, menos vocês me amam. Apenas a parte A. Por vocês, de boa vontade, gastarei ou me desgastarei e gastarei tudo o que tenho. Amém? Pode se assentar. Paulo investe um bom tempo da vida, da carreira ministerial que ele desempenha, no ensino e na correção, na admoestação, na transmissão de valores cristãos à igreja em Corinto. Lembrem-se, Corinto era uma igreja muito peculiar dentro daquele universo, porque era uma região que crescia economicamente, se desenvolvia, era verdadeiramente assim uma região onde muita gente afluía para lá buscando inovação, buscando estabilidade econômica, era bem movimentada a região, era plural em diversos aspectos culturais, e Paulo detinha boa parte do seu tempo e da sua atenção para ensinar aquele povo, para aquele povo não vir a se perder espiritualmente falando, para que aquele povo pudesse preservar a sua vida e o seu relacionamento com Deus e verdadeiramente manter o seu coração firme na palavra do Senhor. Paulo investe seus dias, seu tempo, para ensinar aquele povo, aquela igreja especial. E num dado momento de toda a sua vida e de toda a sua caminhada ministerial, ele começa a ser, pela igreja de Corinto, em alguns momentos, deixado de lado, visto como alguém menor do que de fato ele era, alguém inferior no contexto e no conteúdo, vamos dizer assim, que era ensinado pelos apóstolos e no contexto religioso daquela época, no contexto da igreja cristã daqueles dias. Tanto que no capítulo 12 ele vai se deter a fazer um paralelo entre o discipulado que ele exercia, o apostolado que ele desempenhava, entre tudo aquilo que Deus revelava por meio dele e revelava por meio dos outros apóstolos. Ele colocava-se como alguém igual a todos os demais, porque por muitos ele era visto como alguém inferior. E é interessante, porque quando eu olho para esse texto e essa realidade, a percepção que eu tenho é que Paulo, ele tinha muita maturidade emocional, porque ele, por mais que alguém viesse colocá-lo como alguém inferior, por mais que alguém viesse a atribuir ou, de alguma maneira, levar sobre ele, ou lançar sobre ele alguma dificuldade, ele conhecia e via a forma como, de maneira especial, o Senhor operava sinais e maravilhas sobre sua vida, e ele conhecia o Deus a quem ele servia e também conhecia e tinha plena consciência do chamado ministerial que ele carregava sobre si, e ele não deixava com que, de fato, ninguém viesse tê-lo como inferior dentro daquela realidade e dentro da igreja daqueles dias. É interessante porque parece que, por vezes, alguém se levanta e traz uma palavra contrária à expectativa que a gente carrega no nosso coração e temos a tendência de, diante de palavras negativas, acabarmos desanimando e entristecendo a fé, não é assim? Paulo não se deixava frustrar por conta dessas questões. É verdade que às vezes nos entristece, é verdade que essas questões às vezes nos causam um certo desconforto e às vezes até mesmo desânimo. Mas aprender com Paulo a perceber que isso não deveria de forma nenhuma desestimular a vida do apóstolo, nem tampouco a nossa. Precisamos olhar para tudo isso e entender que o Senhor de fato nos chamou. E mesmo em meio a toda essa realidade, o versículo que nós lemos, versículo 15, vai falar de uma declaração que Paulo faz. Olha o que ele diz: por vocês, de boa vontade, me desgastarei e gastarei tudo que eu tenho. Aqui ele está falando de tudo que ele iria gastar em empregar no reino de Deus, não apenas no sentido das questões
relativas à vida financeira, né? Porque parece que quando a gente fala de gastar tudo que tem, a gente atribui isso apenas à questão, o quê? Material. Eu vou gastar tudo que tenho na obra do Senhor. Se Ele te pedir para isso, o que eu tenho que fazer? Obedecer, né? Mas Paulo está falando que ele estava gastando tudo que ele tinha. Seu tempo, sua capacidade intelectual, sua habilidade ministerial, seus dias no reino de Deus. Ele estava gastando a si mesmo, se desgastando e gastando tudo que ele carregava consigo para desenvolvimento da igreja de Cristo. Sabe, quando eu olho para isso, eu percebo alguém que de fato amava a igreja, né? Amava o reino de Deus, amava a forma especial que Deus estava operando e chamando a igreja a viver os seus dias. E é interessante que parece que hoje, mais do que nunca, precisamos de uma igreja, de um povo que ame a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é o quê, amados? É o rótulo ou a denominação que a gente serve? A igreja de Jesus é a estrutura na qual nós nos reunimos? É isso? A igreja de Jesus é a quê? Então, nós, cada um dos seus filhos e filhas, que aqui congregam e congregam também em outras igrejas, não é verdade? Tem irmão em outras igrejas? Tem? Alguns batistas, outros de outras denominações, não é verdade? Mas é interessante que Paulo está falando que ele se desgastava e gastava, empregava tudo que ele tinha no amor ou por amor a essa igreja. Sabe, amados, nós aprendemos algo muito importante com Paulo, que amar a igreja precisa, de fato, quando eu expresso e declaro esse amor, eu preciso ser levado a um caminho de doação. Deixa eu te perguntar aqui, quantos amam sua família? Amém. Tem alguém que não ama a sua família aqui? Só levantar a mão. Não, que não ama. Ah, obrigado aí, né? Todo mundo ama a família, né? Família dá trabalho? Dá não, né, irmãos? Família dá despesa? Dá, irmão. Só dá, né? Brincadeira, irmão. Dá alegria, né? Dá trabalho, dá despesa, mas dá alegria. Traz senso de pertencimento. Traz consciência de participação, de unidade. Viver em família é essencial, por maiores que sejam as nossas frustrações. Você imagina ou se imagina vivendo sozinho? Ah, pastor, eu não quero casar, não. Tá, você não quer constituir família, mas você quer abandonar a que você já tem? Ah, mas dá muito trabalho. Perfeito, mas você também dá trabalho, já parou para pensar dessa forma? Então nós amamos a nossa família, amamos aquilo que ela representa, amamos os desafios que nós vivemos em meio a ela, porque por meio desses desafios, por vezes nós crescemos, nós precisamos nos relacionar em família. Nenhum ser humano é uma ilha em si mesmo. Ele precisa conviver. Portanto, viver em família é essencial para o nosso desenvolvimento emocional, intelectual, para o nosso desenvolvimento enquanto indivíduo e para o crescimento do todo, do povo, da coletividade. A família é importantíssima. E se, apesar dos desafios, eu amo a minha família, o que diremos da nossa família espiritual, que é a igreja, amados. Me ajuda aí, né? Igreja. Você ama a sua igreja? Eita, vamos lá de novo. Eu vou perguntar, irmãos. Estão comigo? Você ama a sua igreja? Amém.
Tem gente boa e especial aqui, amém? Tem gente bonita aqui? Amém? Falaram meio que descrendo, né? Tem sim, irmãos. Tem gente especial aqui? Tem gente que dá trabalho aqui? Amém? Tem, eu dou trabalho, você dá trabalho. Tem também, gente. Tem de tudo aqui. Paulo está falando algo muito importante, que ele amava essa igreja, apesar dos desafios. Sabe, queridos, eu quero pensar com você nessa manhã justamente nisso. Qual o nível de amor que nós temos desenvolvido pela igreja de Cristo? Porque o nível de amor que eu desenvolvo e desperto ou dispenso à igreja representará e será um indicativo daquilo que eu serei levado a dedicar enquanto meu tempo, enquanto vida, a o desenvolvimento dessa igreja. Se eu amo numa medida grandiosa, eu me dedicarei de forma grandiosa a ela. Concorda comigo? Agora, se eu amo mais ou menos, o que eu vou fazer? Vou dedicar mais ou menos a minha vida à Igreja de Cristo. Então, somos consumidos por esse amor, somos insaciáveis na nossa dedicação, ou nós, vamos dizer assim, por vezes, limitamos a nossa capacidade, o nosso tempo, a nossa doação no que diz respeito à Igreja de Cristo. Eu sou incansável no serviço do meu rei, como já diz o hino, no serviço do meu rei eu sou feliz. Eu sou incansável, sou feliz no serviço do meu rei, ou eu condiciono o meu tempo, os meus talentos, a minha dedicação àquilo que de alguma forma me atraia a atenção. Temos sido tentados a acreditar que amor é superficial. E como a gente vive essa realidade no que diz respeito à Igreja de Cristo em nossos dias. Um amor superficial, né? Um amor que às vezes é levado e carregado, vamos dizer, de certa forma, na camisa, na estampa que a gente veste, vamos dizer assim, nos dizeres que a gente carrega na mente, enfim. Mas no que diz respeito ao preço que deve ser pago por esse amor, nem sempre esse amor e dedicação é de fato real. Se eu amo a minha família, eu me dedico a ela, não é assim? Se eu amo a igreja, o que eu faço? Também é a mesma coisa, da mesma forma, da mesma intensidade, né? Antigamente existia uma expressão amor de verão, né? Quantos aqui já foram adolescentes um dia? Todo mundo, né? Inclusive eu. Já tiveram aquela paquerinha de escola, né? Só eu, gente? Ah, obrigado. Aquela paquerinha, o amor de verão, né? Os mineiros que iam para a praia, as crianças, né? É isso? Aí passa. O tempo vai passando, a coisa vai mudando. Parece que existem algumas pessoas que são extremamente entusiasmadas com a igreja e amam a igreja na medida que isso desperte a sua atenção, o seu interesse. Quando vêm os desafios, o amor não é tão real mais, não é tão verdadeiro mais, não é tão intenso mais. Não existem razões justificativas, nem tampouco motivos para não amarmos a igreja. Concorda comigo? Para não amarmos a igreja. Até porque, lembrem-se, os desafios que nós temos no coletivo são desafios que nós carregamos no pessoal, no individual. E se ajudamos mutuamente uns aos outros, cada dia menores serão os nossos desafios enquanto igreja, no que diz respeito a relacionamento, porque a nossa batalha contra os principados e potestades do mal continuarão até que o Senhor venha. Amém? Então, amar ao Senhor e amar a igreja são
realidades que caminham juntas. Dá para amar a Deus e não amar a igreja? Tem muita gente falando isso aí fora. Não é verdade? Tem muita gente vivendo o evangelho assim. Mas se eu amo ao Senhor, eu amo também a igreja pela qual eu sou levado a amar ao Senhor e amar ao seu povo, a desenvolver relacionamentos. Beleza? Vamos juntos. Então, se eu amo a igreja e desenvolvo uma vida de relacionamento com o corpo de Cristo e cada dia mais cresço nesse relacionamento como corpo, eu começo a adquirir, a desenvolver a autoridade dentro do ministério, dentro do chamado, dentro daquilo que o Senhor me chamou a desenvolver. Amar a igreja é um caminho que me leva à dedicação. E quando eu me dedico ao Senhor e à igreja, eu passo a estabelecer mais e mais o reino de Deus através do senhorio que Ele estabelece em minha vida. E por meio desse senhorio, começo a desenvolver e cada vez mais proclamar o reino do Senhor nesses dias, nesse tempo. E a igreja do Senhor avança dessa forma. Amém? Até aqui? A igreja do Senhor avança dessa forma. Por isso é tão importante que eu ame por meio das minhas ações. Não é à toa que João vai falar, filhinhos, não amemos nem de boca nem de língua, mas de fato e de verdade. Amar por meio das minhas ações. Porque quando eu amo por meio das minhas ações, eu busco fazer aquilo que o Senhor confiou às minhas mãos para ser realizado. E quando eu busco fazer isso, eu busco os recursos necessários para o desenvolvimento dessa tarefa, dessa missão. A igreja do Senhor, eu amo a igreja do Senhor, eu amo servir a igreja do Senhor, eu amo dedicar os meus dias para Ele, e eu amo fazer isso. Por isso, eu busco as ferramentas e a capacitação necessária para fazer isso da melhor forma possível. Até aqui tudo bem? Estão comigo? Se eu busco isso, eu busco autoridade. Amém? Abra sua Bíblia comigo, então. Atos, capítulo 3. Diz assim, 3, a partir do verso 3. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhe dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele e disseram, olhe para nós, diz Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto, ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando viram caminhar e o ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na Porta Formosa. E ficaram perplexos, admirados, correram todos para o Pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João, e não se afastava deles. Amém? Eu amo a igreja. Amém? Eu amo servir a igreja. Amém? Porque eu amo a igreja e amo servir a igreja, eu busco a autoridade e a ação de Deus naquilo que eu vou realizar, naquilo que eu vou fazer. Até porque Deus espera que nós possamos ser capazes, como parte do seu corpo, de exercer autoridade nesse tempo. E eu não estou falando autoridade política, não estou falando autoridade militar, eu estou falando de
de autoridade espiritual. A igreja dos nossos dias parece que ela tem, de alguma forma, deixado de exercer autoridade espiritual no meio da nossa realidade. São tantos escândalos, tanta gente se levantando, por vezes para falar mal da igreja, por vezes para denegrir a imagem do corpo de Cristo, não é assim? Tanta coisa ruim acontecendo. Mais do que nunca, nós precisamos nos levantar como voz do Senhor no meio dessa geração e, debaixo da autoridade do Senhor, libertar, abençoar, curar, trazer salvação àqueles que nos cercam. Amém? É isso que, quando eu olho para esse texto, eu aprendo com esses homens. Pedro e João, debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus, eles curam o enfermo, colocam de pé aquele homem que precisava de um toque do Senhor, e é o nome do Senhor glorificado por meio da vida deles, porque eles andavam debaixo de uma autoridade que era estabelecida pelo próprio Espírito Santo de Deus. Eles andavam debaixo de uma unção, debaixo de uma direção. A pergunta que fica é: nós temos andado debaixo da direção do Espírito Santo? Se eu tenho andado, eu serei levado a abençoar vidas que estão ao meu redor. Amém? Se eu tenho andado, não apenas serei levado a abençoar vidas que estão ao meu redor, mas serei usado para transformar realidades daqueles que me cercam. Amém? Agora, se na relação diária comigo ninguém tem tido a oportunidade e experiência transformadora com Cristo, eu preciso fazer o quê? Um check-upzinho. É o Espírito Santo que de fato está guiando meus dias? Porque a Bíblia fala que o vento sopra onde ele quer. E não onde nós queremos. Esse texto mostra isso para nós, amados. Um homem que é curado, que é transformado, que é impactado pela ação do Senhor na vida dos homens de Deus, dos apóstolos, e por conta disso ele tem uma experiência transformadora, porque uma igreja estava se gastando, se deixando gastar pelo Evangelho. Não era isso que Pedro e João estavam fazendo? Dedicando seus dias para servir a igreja? Sabe, amados, nós precisamos entender que quando amamos ao Senhor e amamos a sua igreja, queremos fazer o melhor possível para ela. Não é assim na nossa família? Daqui a pouco nós estaremos aí nas festividades de final de ano. Quem já está planejando o cardápio da ceia aí? Tem gente que prepara uns 4 meses, né? Faz a lista, né, do que vai ter. Fulano, você traz isso. Ciclano, você traz aquilo, né? Assim, em algumas famílias aí, não é assim, gente? Ou só, por favor, né? Não é? Aquela presente. Não, presente é coisa de mercado, tá, amados? Essa cultura, né, da mídia, presente na cadeia, brincadeira. Todo presente de Natal, né? Criança é outubro, é Natal, eu não aguento mais presente. Tudo comércio. Brincadeira, amados. Mas a gente começa lá a fazer aquela lista, né? A gente se prepara, planeja, porque queremos ter um momento agradável em família, queremos um melhor ambiente possível para aquela ocasião. Estar junto é importante. Agora, já parou para pensar que estar como igreja também é um momento especial e único? Hoje nós estamos aqui, talvez à noite a gente não consiga. Talvez
o carro quebre, talvez, né, alguma coisa aconteça, uma ligação inesperada. Motivos externos nos levem a, por alguma realidade ou situação, não estarmos juntos. Mas, no que depender de mim, o que eu faço? Me dedico para isso, não é verdade? Ainda que a preguiça bata a porta, eu repreendo em nome de Jesus. Amém, irmãos? A glória, Senhor. Ainda que o desânimo, eu repreendo. Enfim, no que depender de mim, eu farei o melhor possível, porque é importante. Agora entenda comigo, se eu amo a igreja, amo me dedicar, amo dar atenção, amo me preparar e fazer o que há de melhor em minhas mãos, oferecer o que eu posso de melhor ao corpo de Cristo, se eu amo fazer isso, se eu me dedico nessa medida, é porque eu aprendo com Jesus a fazer dessa forma. E porque eu aprendo com Jesus a fazer dessa forma e ando debaixo da voz do Espírito Santo de Deus, eu uso da autoridade para abençoar, para ser canal de ação do Senhor no meio da minha geração, no meio dos meus irmãos. Sabe, por que eu estou falando sobre isso? Porque às vezes a gente usa da nossa autoridade com fins que não são legítimos, não é verdade? Você já foi vítima de alguma autoridade política, militar, que usou da sua capacidade e autoridade para fins ilegítimos? Talvez alguém aqui já tenha tido uma experiência ruim em relação a isso. Não é verdade? A gente não vê isso todo dia aí? Usurpa da autoridade. Às vezes, gente, até mesmo que usurpa da autoridade, capacidade no meio da igreja, para impor, para se sobressair de alguma maneira sobre o outro. Agora, a autoridade que Deus concede à igreja é para quê? Para abençoar. A autoridade que Deus concede a você, irmão e irmã, é para quê? Para curar, para abençoar, para ajudar. E se é esse o meu desejo, eu me gastarei nesse objetivo, nesse propósito. Por que eu me gastarei? Porque eu aprendo com Jesus, aprendo com Paulo, que independente dos desafios e das oposições, eu me dedicarei da melhor forma possível para a igreja de Jesus. Amém? Amém. Que bom que vocês estão caminhando comigo. Por quê? Porque se é esse o meu desejo e eu estou debaixo dessa autoridade, eu entendo que eu preciso vencer os obstáculos no desempenho dessa tarefa. No desempenho dessa tarefa, surgirão alguns desafios. Mas, porque eu de fato sou tomado pelo desejo de servir, eu enfrentarei cada um desses empecilhos. Amém, amados? Aí eu desafio você nessa manhã a listar alguns dos empecilhos que, quem sabe, têm surgido diante de você. Às vezes a gente pode listar dando nomes, né? E aí, não me entendam mal, às vezes a gente coloca nessa lista de nomes não situações, mas pessoas. Não é verdade? Eu não sirvo e não me dedico mais tanto assim por conta de fulano, ciclano. Cuidado, que isso é um perigo, hein? Porque se sua vida e dedicação a Deus estiverem condicionadas às pessoas, você perdeu o foco de Jesus. Então, cuidado. Não é verdade? Concorda comigo? Amém. Às vezes,
São desafios espirituais que entram na lista lá. Ah, meu trabalho. Ah, minha rotina é muito corrida. Quem tem rotina corrida aqui? Que bom, glória a Deus, né? William Shakespeare já dizia, quanto mais tenho a fazer, mais eu faço. O homem era dramaturgo, era escritor, trabalhava em teatro, fazia um monte de coisa. Não sei como que ele fazia esse monte de trem, né? Mas ele fazia. Né? Quando a gente para, amados, eu não sei vocês, quando eu estou de férias, eu tenho um problema. Se eu fico 2, 3 dias parado, começa a surgir um monte de dor. Já passaram por isso? Pensei que era só comigo, né? Ah, vou dar uma descansadinha. Eu descanso um pouquinho, começa a surgir dor aqui. Está repreendido em nome de Jesus, né? Então não dá para ficar parado, né? Senão surge dor, surge problema. A máquina tem que estar em quê? Movimento. Não é verdade? Então cuidado para você não colocar coisas e situações na lista como empecilho, porque depois pode ser que até aquilo que você levantou como empecilho pode escapar por entre seus dedos também, né? Já ouviram a história, né, do cara que pediu a Deus um carro para abençoar a igreja, né? Senhor, me ajuda, me abençoa, me dá um carro. Já ouviram essa história? Não, né? Aí orou pedindo ao Senhor um carro, que eu vou dar carona nos irmãos. Aí um belo dia na chuva, ele viu a irmã passando assim, estava com a lama, né? Ele tinha lavado o carro. Quem gosta de lavar carro aqui? Deus abençoe, eu também gosto. Né? Mas eu não fico com pena de dar carona não, tá, irmãos? O homem não quis dar carona, não. Senhor, outro dia, né? Olha lá, lavei o carro, pé todo sujo. O que aconteceu? E bateu o carro, perdeu o carro. Né? Não tinha seguro, né? Graças a Deus não aconteceu nada com ele, mas perdeu o carro. Né? Aí agora não tinha mais carro para dar carona aos irmãos. Se você vê algum irmão na chuva, vai ficar até sentido agora, né? Vai parar na hora, né, irmão? Aí, irmão, vem cá, entra aí. Mas sabe, às vezes a gente coloca alguns empecilhos no serviço e na dedicação que nós devemos apresentar a Deus que não deveriam nunca servir como desculpa para nós. Se o meu desejo é me gastar, me deixar gastar pelo Evangelho de Jesus, como Paulo declara, como a gente aprende com esses homens de Deus, se o meu desejo é demonstrar um amor cada vez mais intenso e profundo pela Igreja de Cristo, eu farei o que de melhor eu posso no desenvolvimento do reino de Deus. Vai vir um cansaço, vai vir um desânimo, vai vir a preguiça. Amados, todos nós passamos por situações como essa. Todo mundo se cansa, amém? Todo mundo. Todo mundo, às vezes, tem um pouquinho de preguiça, né? Ou pelo menos a preguiça bate a porta, né? Porque a gente não pode ter preguiça, não, porque preguiçoso não vai entrar no reino, não, amados. Repreende o nome de... Mas todos nós, às vezes queremos, né, um tempinho para descansar. E precisamos disso. Tá? Precisamos. Se você exigir demais da máquina, uma hora ela pode pifar. Isso aí, irmão. Todos nós precisamos cuidar bem, né, do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Você está cuidando bem do corpo? Cuidado com o que você come, né? Tem uma música antiga, né? Cuidado, boquinha no que fala, cuidado, olhinho no que vê. Não tem essa musiquinha das crianças? Quem já ouviu isso? Né? Cuidado, boquinha o que come. Né? Cuidado. Né? Está cuidando bem? Está indo no médico regularmente? Fazendo exercício? Ou só a língua?
que você está exercitando. Em nome de Jesus, não. Aqui não tem ninguém que faz isso, não. Né? Agora, se eu cuido em fazer o melhor que eu posso para o Senhor, se é essa a minha preocupação, eu cuido do corpo, eu cuido da igreja, não do meu corpo, mas mas do corpo de Cristo, eu cuido da igreja, porque eu amo estar em meio aos meus irmãos e irmãs, eu zelo, trabalho para o bem ser cada vez mais uma realidade sobre suas vidas, eu me dedico meus dias para o Senhor, não sou vencido pelo desânimo, pela preguiça, pela frustração, pela acomodação, pela decepção, nada disso me impede, pelo contrário, eu avanço dentro do ministério que me confiou o Senhor. Amém? Amém. Que assim sejamos em todos os nossos dias. Por quê? Porque nós precisamos de gente que ame a igreja. Por quê? Porque tem muita coisa para ser feita. E quando a gente fala de muita coisa para ser feita, não é só estrutural, né? Às vezes você entra ali, pastor, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que botar um ar-condicionado na igreja. Quem quer ar-condicionado, né? Todo mundo. Até quem não levantou a mão, né, no calor é bom, né? Ah, pastor, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. É. Mas para que tudo aconteça, precisamos de quê? De gente. Não é isso? Não é, ele? Precisa de gente para trabalhar, gente para fazer acontecer, gente na recepção, gente no louvor, gente no ministério infantil, gente ajudando lá embaixo na cozinha, gente ajudando nas mensageiras, nos embaixadores, gente ajudando com as crianças, né? Cuidar de filho dos outros é uma bênção, né? Amém? E é muito bom também quando você ajuda nisso, cuidar dos seus e dos outros também, né? Então precisa de gente em tudo, amados. Ministério é realizado por quem? Por nós. Ministério foi confiado a quem? A nós. Igreja é resultado do trabalho do corpo, de todos juntos, para desempenharmos o reino de Deus, para revelarmos o reino de Deus. Então, se eu amo, eu me dedico. Se eu me dedico, eu sirvo e amo a igreja de Jesus. Amém? Amém. Que bom. Amém. Que possamos ter essa consciência que daqui a alguns dias, quem sabe quando você for abordado para fazer parte de um ministério, daqui a pouco a gente está fazendo aí levantamento, né, dos irmãos que vão servir, né? Você possa dizer, eis-me aqui, Senhor, né, como profeta, envia-me. Ah, ou esse ano eu não quero nada, não, né? Às vezes é assim, né? Esse ano eu vou servir em outra área, né? Cuidado com esse negócio, né? Porque geralmente que fala vai servir em outra área, acaba não servindo em área nenhuma. Cuidado. Não estou falando que isso é a verdade para todos, tá? Mas cuidado. Que nós possamos servir cada vez mais ao Senhor e à Igreja de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos dar graças ao Senhor por essa manhã, por esse dia, por tua bondade, por tua fidelidade. E dar graças a Ti, ó Deus, pelo privilégio que temos de servir a Tua igreja, pelo privilégio que temos, ó Pai, de gastar os nossos dias para o louvor da Tua glória. E que assim, ó Pai, possamos viver todos os nossos dias, verdadeiramente comprometidos em exaltá-lo, em bendizê-lo, em glorificar o Teu nome, em tornar conhecidas as Tuas maravilhas e declarar a Tua bondade e fidelidade àqueles que nos cercam. Deus, em nome de Jesus, levanta cada dia mais homens e mulheres, ó Pai, disponíveis para servir ao Teu corpo, para servir a Tua igreja,
gente que não mede esforços, nem tampouco, ó Pai, permite que obstáculos nos impeçam, mas que verdadeiramente dedicam seus dias para a exaltação do Teu nome. Sê conosco nesse dia, ao longo de toda a nossa caminhada. É aquilo que nós pedimos e rogamos a Ti, em nome de Jesus.